Olá galera do Bonsai Sul de Minas, Diogo Snegger falando para mais um vídeo. Vamos começar uma série de vídeos no canal relacionados a substratos. Vão ser verdadeiras aulas para você que não entende nada, para você que entende também. Vamos aí falar bastante sobre substrato, desmistificar algumas coisas e saber, né? O que é esse substrato, desde você que não entende nada, para você que quer aprender mais um pouco também, ok? Substrato para bonsai. Tá aí uma coisa que gera muitos debates, eu não vou falar nem discussão, vamos falar educadamente. Muitos debates neste meio do bonsai. Em grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, enfim, gera muita discussão. Às vezes as pessoas chegam a brigar a certo ponto nesses grupos que até sai do grupo. Quando o assunto é substrato, prepara, vai sair faísca, né? Quando as pessoas começam a falar. O substrato do bonsai, galera, sem muitas delongas, vão ser vários vídeos, tá? Porque não é fácil você explicar, e a minha intenção aqui é explicar detalhadamente sobre o substrato para bonsai. E um item interessante aqui também, né? É impossível você aprender alguma coisa querendo apenas saber o resultado final. Ah, eu só quero saber como é que eu misturo e como é que eu ponho na planta. Se você não se atentar ao raciocínio de estudo, no porquê das coisas, você nunca vai aprender a fazer bonsai. Nem fazer e nem manter, se você não se atentar no raciocínio de estudo. Então, relaxa, faz um suco, pega uma latinha, mas o que nós pode fazer? Afofa o travesseiro e vamos aí para a nossa primeira aula sobre substrato, ok? O substrato do bonsai, ele é dividido em elementos, ok? E esses elementos são muito variáveis, tanto na parte orgânica quanto na parte inorgânica do substrato. O que seria essa parte orgânica? Essa parte orgânica nós poderíamos chamar de a terra do bonsai, que são essas terras vendidas em casas, terras para vasos, humus de minhoca, enfim, terra que nós usamos para plantar flores. E a parte inorgânica, que vai ser o tema deste vídeo, são vários elementos também que podemos utilizar como material inorgânico para compor o substrato, ok? Convido também você que vai aí adentrar nessas aulas sobre substrato, pega uma folha, faça algumas anotações, porque vão ser vídeos onde eu vou falar bastante, vou explicar bastante, então você fazendo anotações de pontos importantes que vão tocar em você é interessantíssimo para o seu aprendizado. E compartilha também os nossos vídeos aí nas suas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, com as pessoas que gostam de plantas e querem também aprender a arte do bonsai. Vamos falar sobre a parte inorgânica. Uma das coisas que mais vemos falar na arte do bonsai hoje em dia é o caco de telha triturado, chamamos de caqueira. É um dos elementos que podemos utilizar para a confecção do substrato, como parte inorgânica. Mas temos muitos outros elementos também inorgânicos que podem ser utilizados no cultivo do bonsai. Nós temos como parte inorgânica, eu vou explicar um pouco sobre cada um, tá? Vamos falar sobre a caqueira, eu não vou adentrar em tantos detalhes, pois temos um vídeo. Atenção também que na descrição, toda vez que eu falar na descrição, é que vai ter um vídeo muito bom sobre o assunto relacionado. E temos um vídeo muito bom falando sobre o caco de telha na descrição. O caco de telha, por incrível que pareça, né, não é uma coisa muito antiga na arte do bonsai. Essa questão de triturar a telha para usar no substrato, né? Eu acredito que isso aí foi até coisa de brasileiro.
No início da arte do bonsai, uma das coisas que eles mais utilizavam na confecção do substrato seria o pedrisco de rio ou seixo de rio, ok? Este pedrisco, ele pode ser adquirido de algumas formas. Você pode comprá-lo pronto, hoje em dia é muito comum em floriculturas, etc., você encontrar este pedrisco para confeccionar o seu substrato. Ele pode também ser encontrado de que maneira? Uma maneira que eu já fiz muito. Você ir até fábrica, lojas de materiais de construção, aonde vendem areia. Geralmente lá tem aquele monte de areia. Aí já entra na questão de você que busca confeccionar o substrato que você quer. Então você vai até nesse monte de areia com uma peneira e ali você vai coar aquela areia grossa e separar as granulometrias do pedrisco. O que seria granulometria? Veja bem, aqui eu tenho uma caqueira que tem os grãos maiores. Aqui eu tenho um caco de telha que tem os grãos menores. Então, granulometria seria isto aí. É o tamanho dos grãos e vamos falar algumas coisas interessantes também sobre essa questão do tamanho dos grãos. O tamanho dos grãos também podem influenciar no nosso cultivo? Podem sim, e vamos falar sobre isso. Então, um pouco mais atrás no bonsai, uma das coisas que eram mais utilizadas era o pedrisco. Tem até um bonsaísta que eu estimo muito, né? Que ele costuma falar assim: bonsai gosta de terra e de pedra, o resto são vocês que inventam. É interessante essa frase. O pedrisco de rio, ele é ótimo para estar agregado à parte inorgânica do bonsai. Mas qual outro elemento que nós podemos agregar aí na parte inorgânica? A areia pura, a areia grossa em si, ela é um ótimo elemento também para ser agregada como parte inorgânica do nosso substrato. Temos também várias outras pedrinhas que são vendidas em floriculturas, como aquela pedrinha branquinha, se eu não me engano se chama perlita. Essa perlita, ela pode ser encontrada tanto normal como também expandida, como a argila expandida também. Ela é submetida, né, a algumas temperaturas, um tipo de rocha é submetida a temperaturas e ela também é encontrada como perlita expandida. Diogo, você já usou a perlita expandida? Eu nunca utilizei a perlita expandida. Temos vários tipos também de seixos de rio. Temos aquelas pedrinhas que vemos sobre as plantas, né? Muito comum a gente aí ver suculentas, bonsais comerciais com essas pedrinhas brancas enfeitando pequenas paisagens, sabe? Vocês já viram, acredito que vocês já viram essas pedrinhas brancas. Também são elementos que podem ser agregados ao substrato, certo? Agora veremos aqui. Temos todos esses elementos à disposição para confeccionar um substrato. E para que possamos escolher e ter acesso a esses materiais, é uma coisa que causa muito dificuldade em vários cultivadores que existem, vários bonsaístas, como por exemplo a caqueira. É um material difícil de se fazer. Tem vídeos no canal relacionado mostrando várias maneiras de se fazer. Né, que você tem que quebrar, tem que coar, tem que tirar o pó, dá trabalho. E você fazer isso manualmente, você precisa sim, digamos, ter poucas plantas para conseguir suprir todas essas plantas com isso. Você tem a opção de comprar, mas muitas pessoas mesmo, não querem investir financeiramente no bonsai, no quesito sair comprando todos os insumos. Às vezes algumas partes a gente pode comprar, né? Outras partes nós podemos investir tempo, que também é uma maneira de compra, você investir tempo para confeccionar aquilo. Mas todos estamos procurando o quê? Maneiras mais fáceis de se conseguir estes materiais, ok? Então, essa dificuldade de conseguir materiais muitas vezes
muitas vezes não, na maioria das vezes, é um ponto que atrapalha um pouco essa confecção de substrato, ok? Mas é preciso, galera, investir neste substrato. Eu não digo nem tanto investir em questão de comprar, mas realmente em questão de pegar elementos que são bons e trazer para o substrato. Porque a parte inorgânica do substrato, ela vai trazer o quê? Ela vai trazer aeração. Essa parte orgânica, que é a caqueira, que pode ser o seixo de rio, que pode ser uma argila expandida, ela vai trazer aeração. Ela não vai fazer a sua planta crescer. Ela tem um pH geralmente neutro. Ela vai trazer o que para o solo? Vai trazer porosidade e oxigenação. E isso vai fazer com que a minha planta desenvolva raízes que vão me favorecer por todo o meu cultivo. Eu não digo uma raiz, eu digo raízes. Quando eu estou falando com vocês a respeito de raízes, eu quero dizer algo mais ou menos parecido com isto aqui, ó. Aqui nós vamos pegar como exemplo este limão aqui. Dá uma olhada como que nós estamos de raízes aqui neste limão. Legal demais, né? Todo enraizado. Raízes crescendo, a gente passa o dedo aqui e vê raízes. E o que acontece com o substrato aerado também, ó? Com facilidade, a gente consegue movimentar essas raízes aqui, ó, com facilidade, ok? Ou seja, o substrato também, ele vai me dar o quê? Mobilidade, ele vai me dar um bom manuseio para com as minhas plantas. Quando a gente decide aí cultivar um bonsai, quando eu pego uma planta e decido transformá-la em bonsai, eu tenho que me atentar que essa planta vai passar por vários processos. Ela pode ser uma planta que vai passar por um processo de crescimento, como nós podemos ver, digamos assim, em uma mudinha pequena, como esta aqui, ó. É uma planta que vai o quê? Passar por um processo de crescimento, de engorda. Uma planta igual este limão, que nós estamos vendo aqui, que é uma planta que eu já peguei com uma bitola de tronco, ele não vai passar por uma questão de crescimento, mas ele vai passar por uma questão de quê? De ramificação. Ele não vai passar por uma questão de engorda de tronco, porque é a partir desta bitola que estamos vendo aqui que vai ser confeccionado a proporção da minha planta entre tronco, ramos e ramificações finas, ok? Então, se eu pego essa planta e vou passá-la para um vaso de bonsai, uma coisa que talvez vai acontecer agora em agosto, né? Quando eu for desmanchar aquele torrão, eu vou conseguir ter uma perca muito mínima de raízes, porque vai ser fácil eu entrar ali naquele meio para poder desfazer esse torrão. O que é que me proporcionou isso? Um bom substrato, um substrato que tem uma matéria inorgânica boa, que me trouxe aeração para o meu substrato. Essa questão de aeração, ela entra num ponto também sobre a granulometria do pedrisco. Uma granulometria fina ou uma granulometria grossa. E entramos também aqui na questão de uma planta em treinamento ou uma planta que já está em um vaso pequeno. Porque uma coisa é nós construirmos, é nós evoluirmos a nossa planta para engorda. Porque depois da engorda,
né, algumas coisas assim acontecem simultâneas, né? Porque depois dessa criação da planta, dessa engorda em vasos grandes, a nossa planta vem para vasos pequenos, que não é uma coisa que vamos entrar assim em muitos detalhes. Mas um pedrisco com a granulometria mais grossa vai me favorecer o quê? Vai me favorecer a raízes mais grossas. Não, reparem bem, vocês já devem ter tido experiência nessa questão, né, em colocar plantas em areia pura. Vocês já repararam quando a planta está na areia pura ou em um substrato muito arenoso, que você levanta a planta, parece que tem aqueles cabelinhos de anjo, aquele monte de raízes fininhas, parecendo um cabelinho de anjo? É isso que um pedrisco mais fino vai proporcionar, essas raízes cabelinhos de anjo, que são raízes boas, são raízes que se alimentam. Quanto maior formos aí aumentando essa granulometria do substrato, mais as nossas raízes vão ter a capacidade de estarem mais grossinhas. Então, para plantas em treinamento, em vasos maiores, né? Falei treinamento de um vaso de um jeito meio estranho. Em plantas em treinamento, em vasos maiores, é interessante nós utilizarmos o quê? Uma granulometria maior da parte inorgânica do nosso substrato. Uma granulometria um pouco maior. Por quê? As raízes se engrossando mais, porque existe essa questão, né? Quanto mais a nossa planta consegue avançar em raiz, mais ela consegue avançar em copa também. Por isso que quando a nossa planta vai para um vaso pequeno, ela se estagna, ela tem esse atrofiamento. Por quê? Este atrofiamento está aqui nas raízes. Então uma granulometria um pouco maior vai ajudar nessa questão de raízes um pouco mais grossas também. Uma granulometria menor vai favorecer a este maior crescimento de raízes capilares, que é uma coisa que eu acho interessante para vasos de bonsai, né? As minhas plantas, quando vão para um vaso de bonsai, eu sempre dou preferência para essa granulometria um pouco maior. Ah, Diogo, fala de milímetros para nós. Geralmente, 1,5 milímetro, ok? De 1 a 2 milímetros eu utilizo nas minhas plantas em vaso. Isso para vasos médios, de até de 20 a 30 centímetros de tamanho, ok? As pessoas gostam muito que fale de números. Então, de vasos até 30 centímetros de tamanho, eu utilizo este pedrisco, ok? De 1 a 2 milímetros. Se o meu vaso também for maior e passar um pouco disso, nós podemos utilizar pedriscos de quê? De 3 a 5 milímetros, apesar que 5 milímetros eu acho muito. 3 ou 4 milímetros eu acredito que seria um bom padrão para a confecção deste substrato. Então vamos recapitular aqui. O nosso substrato, sabemos que existe a parte inorgânica com vários elementos que podem ser agregados. E a importância deste elemento inorgânico, a grande importância, a meu ver, é esta aqui. Essa questão do manuseio, ok? Isso vai te trazer um manuseio na sua planta que nada paga. Você já viu quando você vai, compra uma muda em uma floricultura, em um viveiro, que ela vem ali naquele vaso com terra pura? Você já viu a dificuldade que nós temos para poder desfazer aquele torrão, arrebentar aquelas raízes, e depois a planta vai passar por todo esse processo novamente de criar uma massa radicular interessante? Pois então, nós pegamos aquela planta, colocamos em um bom substrato, o que vai acontecer? Um enraizamento que vai nos prestar. Porque se o enraizamento dessa planta não nos prestar, vai ser em vão anos de trabalho no cultivo do bonsai. Estes elementos inorgânicos, eles vêm nos trazer também o quê? Eles vêm nos trazer a possibilidade também de reter nutrientes, ok? De reter também umidade, vide
vídeo da descrição, depois que você acabar esse aqui, tem um vídeo muito legal falando sobre a questão da caqueira versus pedrisco, ok? Eles vêm nos trazer também essa possibilidade. O que nos cabe também na escolha, como por exemplo seixos de rio, né, pedrinhas de rio. Nós temos certos tipos de pedras que são lisas, igual cascalho, são redondas. Pedras que não têm o quê? São mais ou menos como vidro, elas não retêm nada dentro. Tem até neste vídeo neste vídeo da descrição eu mostro, né, a gota d'água caindo por cima da caqueira, do caco de telha, e essa caqueira absorvendo essa água. Este elemento da caqueira, ele é muito bom por essa questão, por essa porosidade que ele tem, essa capacidade que ele tem de reter dentro. E ele age no substrato também como se fosse uma osmose, né? Às vezes pode até secar a parte orgânica do substrato, mas às vezes a caqueira ainda guarda um pouquinho ali de quê? Guarda um pouquinho de umidade. E entrega essa umidade para a planta em questão de osmose. O que é osmose, Diogo? Pesquisa depois aí. Depois que você assistir tudo, você pesquisa o que é osmose. Mas, ou seja, osmose é uma troca, ok? Então esses elementos, eles vêm nos trazer isso. E isso faz o quê? Faz com que eu pense que tipo de elemento vai ser mais interessante para utilizar no substrato. Eu até agora não falei da argila expandida, né? Mas vou falar. A argila expandida também, ela tem essa questão de reter esta umidade, muito parecido também com a caqueira. E a questão também da imperfeição, ok? Da imperfeição destes grãos também voga muito, como por exemplo, o seixo de rio, ele não retém assim muita umidade em seu interior, porque ele não é poroso. Mas ele tem o que também? Ele tem imperfeições. Essas imperfeições desses elementos também seguram ali uma água, uma certa umidade, né? Como se fosse uma pequena mãozinha parada ali. Diogo, mas eu não enxergo isso. É tudo microscópico. Realmente não dá para enxergar. Muitos desses elementos, a maneira que eles vão ajudar e compor o meu substrato é microscópio. Esses elementos também inorgânicos, eles nos dão a possibilidade de quê? Eles nos dão a possibilidade de controlar a drenagem da minha água, porque se eu utilizo uma terra pura na minha planta, com o tempo ela vai se compactar, ela vai se grudar uma na outra e vai virar um bloco. E com o tempo a água, quando você vai regar a sua planta, essa água ela não vai conseguir penetrar por todos os locais que ela precisa penetrar neste vaso. Muitas vezes a água, a gente pensa que está regando a planta, né? Mas a água bate, escorre por cima, entra no cantinho do vaso, passa pela borda, ó, e sai lá para o fundo. A mesma coisa acontece com o quê? Acontece com os adubos que nós colocamos. Se o nosso solo não for um solo aerado, né? Esse adubo não vai conseguir penetrar no solo. Vamos ter poucas raízes, poucos nutrientes entrando e cada vez mais este solo vai ficando pobre. Recapitulando, a matéria inorgânica ela vai me trazer facilidade no manuseio em todo o processo da planta até a confecção final do vaso. Vai me trazer o que também? Vai me trazer aeração para o meu substrato. E essa aeração também ela não vai se dar apenas na questão de ter ar ali dentro do substrato, mas vai ajudar também o quê? Na troca de gases, né? Porque quando nós regamos a planta com um bom substrato, que a água bate ali, ó, a água funciona mais ou menos como se fosse um embolo, né? Uma questão ali que pega, tira todo aquele ar já existente, ó, e troca este ar já existente. E aí também entramos na questão de que? Temperatura do vaso. Um bom substrato, a caqueira e a argila expandida, elas têm uma coisa interessante nessa questão, porque elas são
materiais refratários. Eu não sei se eu posso dizer refratário, mas são elementos que ajudam também no quê? Na temperatura do vaso, porque são elementos que não retêm calor. No caso, pedrisco, brita, essas pedras, indo assim mais por essa questão de pedras, né? São materiais o quê? Que retém que retém mais calor e tem uma possibilidade de demorar mais para dissipar esse calor. Tanto é quem tem aí filtro de barro em casa, aqui em Minas Gerais nós temos muito filtro da marca Santo Antônio, né? Vocês já viram quando você toma água no filtro de barro, que a água está sempre fresquinha? Pois é, a argila tem essa capacidade de dissipar calor muito fácil. Então já é um ponto também para essa questão deste elemento, caqueira, argila expandida. A argila expandida também é muito usada em construção de fogões, em construções de laje. Para quê? Para a dissipação do calor. Porque o calor também, ele é um inimigo do nosso cultivo. Uma planta em um vaso deste aqui, ó, alguns vasos são pretos, né? Esses vasos, quando são pretos, ele absorve ainda mais calor. Então pensa, um vaso desse aqui preto. Esse vaso vai absorvendo calor, vamos dizer que aqui dentro tem pedrisco, né? Esses pedriscos vão esquentando. A temperatura do vaso, quando chega até certo ponto, eu não me lembro certamente se é a partir de 36 ou 38 graus ou 40, não sei. Mas existe uma temperatura onde as plantas fazem o quê? Elas cessam o seu desenvolvimento. E dependendo do local, né, que a planta tiver, que o sol estiver muito forte, vai entrar até ali em estado de cozimento dentro daquele vaso ali. Então, um material que tenha dissipação de calor mais fácil vai ainda favorecer ainda mais. Vocês estão vendo o tanto que eu estou falando? É porque nós estamos o quê? Picando tudo isso aqui, ó, em miudinho. Estamos picando em miudinho quase tudo, né? Eu acredito que eu não vou conseguir falar tudo, mas quase tudo o que esses elementos inorgânicos fazem no nosso substrato, ok? Nós temos também mais um elemento, eu acredito que ele seja ao mesmo tempo inorgânico e ao mesmo tempo orgânico, né? É um elemento que eu ainda não utilizei, mas eu hei de utilizar, que eu acho muito interessante, que é a casa de cupim. Tanto a casa de cupim, aquela que fica na árvore, quanto a casa de cupim, aquela que fica no chão. Temos um probleminha com o elemento casa de cupim, que é a questão da durabilidade, né? Porque vamos falar agora da durabilidade. Porque veja bem, esses elementos que estamos vendo aqui são elementos também duráveis, ok? Tanto a caqueira, quanto a argila expandida, quanto pedriscos e seixos de rio, são elementos duráveis. Tanto é que, se eu faço um transplante, eu posso peneirar, tirar todo o pó, depois deixar bem seco, né? Posso retirar a parte inorgânica e estar reutilizando ela novamente também. São elementos duráveis. A casa de cupim, que é tanto a de cima, né, quanto a do chão, a de cima eu acredito que seja 100% inorgânica, mas são elementos duros, né? Não tenho experiência com elas. A do chão eu já mexi bastante, que eu já morei na roça, né? Então, às vezes, quando o pasto está infestado com muitos cupins, a nossa missão é ir com uma enxadinha e uma bomba de veneno nas costas, destruindo a casinha ali, para poder matar os cupins, para que eles não tomem conta dos pastos. Eu até assisti um vídeo esses tempos atrás de uma mulher, lá vai eu falando, de uma mulher que utiliza substratos de casa de cupim de árvore em suas plantas. Eu fiquei até com dó, né, que ela vai lá com a enxada, porque é interessante nós utilizarmos essas casas, mas eu aconselho, vai da consciência de cada um, né? Mas eu fiquei com dó, porque os cupim estavam lá na casa, ela carcou a enxada lá no cupim e falou, o que ela falou mesmo? Ah, porque agora eles vão embora, na hora que eles forem embora, vem cá e pega a casa. Eu fiquei com dó dos cupins, só, porque eu sou admirador de certos insetos, os cupins são uns dos insetos que eu sou admirador deles.
Então acho assim, sacanagem lá destruir a casa para pegar a casa para fazer substrato, né? Quando eu morava na roça, às vezes a gente pegava cupim, aí dá na mesa, sabe? A gente fala, mas a gente faz coisas também parecidas. Às vezes a gente pegava cupim para tratar das galinhas, mas pelo menos a gente tá tratando das galinhas, né? Eu ia lá com aquele cupinzão. Nossa, Diogo, você tá falando demais, saiu totalmente do tema. Deixa eu falar, avança os 10 segundos aí que a gente estiver gostando. Eu ia lá, pegava o cupim e ia embora com aquele cupim nas costas, rapaz, e meu pai junto comigo, né? Pai brabo. Aí ia com aquele cupim nas costas, chegava lá, jogava aquele cupim para as galinhas comer. Mas as galinhas gostavam demais daquele cupim, elas deitavam o cabelo. Aí eu acho interessante também, depois que as galinhas acabarem de comer o cupim, aí eu posso ir lá pegar o cupim, triturar ele e usar no substrato. Beleza, agora vamos falar mais bonitinho pro cupim. Em várias pesquisas que eu já fiz, né? Tudo que eu falo para vocês também não é só fruto da minha imaginação. Eu não faço bonsai ontem. Converso com muitas pessoas, já conheci várias pessoas, já participei de várias rodas de conversa também. Então, a gente tem assim, uma certa experiência já para poder estar falando aqui. Nas pesquisas que eu fiz sobre o cupim, eu achei muito interessante, né, questões sobre a saliva do cupim, que é o que ele utiliza para poder fazer aquele barro, para poder fazer a casa dele. Nessas pesquisas, eu vi que tem umas coisas interessantes, né? Alguns tipos de antibióticos nessa saliva do cupim que pode ser interessante para a utilização dele no substrato para as plantas, essa questão da casa de cupim. Vale a pena também dar uma pesquisada, eu ainda estou me aprimorando sobre isso e estou me preparando também para poder utilizar. E a casa do cupim nós entrou na questão da durabilidade, né? Que eu saí fora do tema, agora eu voltei. A durabilidade. Ele é um elemento que não tem assim uma durabilidade muito longa. Então, para plantas em treinamento, plantas que estão na engorda, plantas que estão em bacia para engorda para bonsai, eu acredito que ele não seja um elemento interessante. Mas para plantas em vaso, plantas que eu posso dizer assim que já se encontram finalizadas, né, precisando de uma poda aqui no meu pitequinho. Plantas que já se encontram finalizadas eu acho interessante, porque muitas destas plantas têm o seu transplante às vezes anual, ou então a cada 2 anos, que seria assim uma média mais ou menos que eu acho que duraria uma casa de cupim. Mas temos também outros elementos, mesmo se a nossa matéria inorgânica não for uma matéria muito durável, temos outros elementos orgânicos que também vão favorecer o quê? Na drenagem do nosso substrato. Essa série de vídeos sobre substrato vai ser show. Eu sei que eu estou falando demais, mas nos próximos vídeos, né, que eu pretendo fazer, nós vamos ver sobre quando chegarmos nos elementos orgânicos e chegando no finalmente também vamos ter várias receitas sobre substrato, que nós vamos ver elementos orgânicos que podemos agregar no nosso substrato que também vai trazer a aeração. Então, vocês vão ver que é tudo uma questão de casar as coisas, tipo, a casa de cupim pode não ser muito durável, mas eu tenho elementos inorgânicos, elementos orgânicos que são mais duráveis do que a casa de cupim. Beleza? Agora, uma coisa é fato, galera. Sempre falo isso nos cursos de bonsai, ok? Até eu chego aqui e convido você também, você que queira se ingressar aí em algum dos nossos cursos online, vale muito a pena, galera, vale a pena ingressar nesses cursos, vai renovar a visão que você tem de bonsai. Temos 3 módulos de curso, ok? Cada um com temas específicos. Na descrição do vídeo vai estar o meu contato, se você quiser saber mais sobre o assunto. E o curso é baratinho, é R$ 70 apenas, você já recebe todo o conteúdo. Não tem aquela questão de ficar clicando em link, mandando e-mail, eu não sei o que tem. Clicou ali na descrição do vídeo, no meu contato ali, você já fala diretamente comigo e tira as dúvidas que você tiver sobre o curso, ok? Então, uma coisa que eu falo muito nos cursos, se eu quiser ser feliz na arte do bonsai, isso aí você pode escrever, eu preciso
elaborar um bom substrato para as minhas plantas. Porque sem um bom substrato que nos cause aquilo, um bom enraizamento e um bom manejo com essas plantas, eu vou viver dando murro em ponta de faca. Infelizmente. Diogo, agora fala para mim qual substrato escolher. Brita, caqueira, argila expandida, pedrisco de rio, laterita ferruginosa. Me fala para mim qual escolher. Nós temos uma questãozinha também aí de espécies de planta. Temos o substrato padrão, né? Podemos dizer um substrato padrão o quê? 50% matéria orgânica e 50% matéria inorgânica. Podemos dizer 50% caqueira, 50% terra para vaso, ok? Vamos dizer aí que seria um substrato padrão. Mas nós podemos entrar aí porque alguns desses elementos eles podem ser mais favoráveis para algumas espécies e menos favoráveis para outras espécies também. Então nós podemos usar isso para elaborar substratos específicos, como por exemplo substrato para frutíferas, ok? Ou substrato para coníferas, ou substrato para cactos, ok? As dosagens e os elementos escolhidos podem ter um pouco desta variação, mas vamos falar sobre isso quando nós estivermos fazendo os nossos substratos. Os substratos também, nessa questão de qual usar, precisa ver a questão seguinte: o que você tem mais de fácil acesso, que não vai precisar você vender um rim, né? Podemos dizer assim, para poder conseguir. Quem tem capacidade, né, de pegar lá um monte de telha, quebrar e separar, gastar um dia, geralmente você gasta um dia ou dois para fazer uma quantidade boa de caqueira, né? Quem tem disponibilidade, beleza, mas ninguém tem. Mas às vezes essa pessoa que não tem, ela tem a capacidade, o quê? Às vezes de encontrar uma argila expandida, às vezes ela tem capacidade de encontrar um seixo de rio. Temos vários vídeos aí eu indo atrás de seixo de rio, peneirando aí seixo de rio, né? Eu tenho às vezes essas loucuras de ir atrás desses elementos. Por quê? Além de divertido, né? Porque como é uma arte que a gente gosta e se a gente tem essa oportunidade de fazer, a gente não sofre com isso, a gente vai atrás, né? Agora, se eu tenho a possibilidade de compra, é bom demais. Você vai lá e compra lá 2 sacão de caqueira. Esses tempos atrás eu tive na Bonsai Shizen lá do Ladoso, eu trouxe lá 3 sacão de caco de telha já moído, né? Comprei lá juntamente com o Ladoso. Não sei, galera, às vezes vocês vão entrar em contato com ele, não sei se ele vende online, mas eu comprei com ele e gostei demais. Mas então, essa facilidade de encontrar esses elementos. Uma coisa interessante é fazer o que você pode com o que você tem, mas você precisa encontrar o meio de conseguir os resultados com aquilo que você tem. Eu vou encerrar esse vídeo aqui, ok? E pedir para você que assistiu esse vídeo e gostou, comentar aí, né, qual que é o tipo de matéria inorgânica que você utiliza, o tipo de matéria inorgânica que você gostaria de utilizar ou que você tem experiência, como que é essa questão para você conseguir essa matéria inorgânica. Comenta aí, vamos aí ter essa interação que vai ajudar a construir também os próximos vídeos. Vamos ver sobre os substratos sem caqueira, sem matéria inorgânica nenhuma. Será que é possível um substrato sem matéria inorgânica, somente com matéria orgânica para o bonsai? Vocês vão se surpreender com isto também. Beleza pura? E na descrição um vídeo importante sobre caqueira versus pedrisco. Beleza pura? Interessados no curso? Entre em contato e não esqueça de deixar seu joinha, compartilha também esses vídeos, ok? E é isso aí. Abraço fraterno, até o próximo vídeo.